A obra começa meio triste com a notícia de um garoto que ficou preso num armazém por 12 anos. A polícia tá lá com o cara que pegou o moleque quando tinha 6 anos de idade ainda e nunca mais apareceu. O homem é levado no meio da multidão enquanto todo mundo tá perguntando sobre o crime. Nisso, uma das portas do armazém é quebrada e dentro dele eles encontram um cara lá parado com um livro na mão cercado de livros. O cabeludo estava lá lendo um livro sobre ciências do cérebro e os investigadores comentam que pelas marcas de abuso no corpo provavelmente era essa pessoa. A cena já muda para o hospital e pelo que está sendo falado, tem várias pessoas querendo entrar para entrevistar o menino. Deitado na cama, os médicos falam que o nome dela é Shin Woo-jin e ele tem 18 anos. O cara em pé avisa que o menino está desnutrido, cheio de inflamação e alguns ferimentos externos. Porém, o garoto está ali sem falar nada. A médica pensa que é um menino muito bonito e é uma pena que tenha ficado preso forçado a trabalhar por 12 anos. O médico em pé então fala que parece que ele teve uma perda de audição. Ela solta um suspiro e então escreve no papel qual o nome dele e se ele pode falar em voz alta. Ele dá uma olhada pra Foa e ela fala pra ele dizer do que é chamado. O garoto fala que ele é chamado de filho de uma mãe muito trabalhadora. Um tempo antes, sobre o sol ardente, o Jin estava lá trabalhando, enquanto o cara sentava no gramado, só observava. Um tempo depois, ele joga um balde de arroz na sala de livro e o garoto come desesperado. Era nesses momentos que ele era chamado por aquele velhíssimo nome. O garoto ficou ali, se tremendo entre os livros. A baratinha passou e logo pegou para comer. De volta no hospital, os mestres que tá assustado que o garoto se chama disso, e já se perguntam quanto a lavagem cerebral ele passou. Pelas inúmeras cicatrizes no corpo, não dava para entender quanto que ele sofreu. O bastardo que fez isso tinha que ser executado. Porém, com a prancheta na mão, ela fala que os resultados não eram tão ruins quanto eles esperavam. Toca no ombro, falando que ele pode dormir o quanto quiser porque agora tá tranquilinho. Nisso, ela diz que já volta e o médico fala para tomar cuidado com o pessoal lá de fora. Ao bater a porta, ela vê a polícia bloquear um monte de repórter curioso. Todo mundo querendo saber qual o nome do paciente, qual é a família e qual é a condição. A médica fica com rávida e se manda de malditos só querendo ganhar dinheiro. E manda todos saírem do hospital e para além de querer lucrar com a tristeza dos outros. Ela manda o oficial checar os cartões de todo mundo para ter certeza se eles têm autorização para estar ali. Os caras tá ali tudo com cara de trouxa louco pra fazer entrevistinho. Enquanto isso, o nosso garoto tá lá deitado na cama igual a Muma dormindo. Ele dá uma olhada pro teto e pensa que aquela ali é a tal da lâmpada fluorescente. Vamos lá de um pro lado, ele vê um negócio no braço dele e uma sala ao fundo. Então aquilo deveria ser o banheiro. Ele então vem na outra cama que percebe que está sendo visto. Pergunta se ele é o rapaz que foi sequestrado e diz que com certeza o menino tem uma vida esquisita. Porém ele não tá nem aí. Fala que agora a vida dele vai ficar mais difícil ainda, talvez. Nosso garoto fica meio confuso, dá uma olhada no cartão dele que mostra Kim Nam-sun, 57 anos e uma fratura aberta no fêmur. Nosso garoto vê que ele tem ruim 67 de altura e faz a 67 quilos. A pele da mãe do braço era seca e dura, o que mostrava que trabalhava com algo no qual você está constantemente desidratado. O velho tá ali se divertindo tranquilamente, enquanto o Jim nota que o cara não tinha marca de relógio nem de anel. Sem ter esses acessórios, faz trabalhos físicos e não possui uma mulher. Pela região da fratura e considerando tudo isso, esse cara estava fazendo um trabalho de reboco quando caiu de um andar baixo. Como nem tinha as mãos para tentar se segurar em nada, o cérebro automaticamente mandou um sinal para fazer ele tentar se segurar com a perna. Obviamente que a força cinética foi muito maior do que a resistência do osso, criando essa fratura com o fêmur saindo para frente. Ele se vê na cena e vai pensar qual seria o tratamento exato para ser feito. Porém é quando o dá uma olhada pro lado e a mágica tinha voltado pro quarto trazendo umas comidinhas pra ele. Ela se aproxima, pergunta se ele tá com fome e fala pro garoto pegar a colher que é mais fácil. O Jin então observara que no canto do olho estavam se formando o pé de galinha. Os músculos da bochecha estavam se contraindo e levantando um pouco. Além disso, os cantos da boca estavam simetricamente se erguendo. Considerando tudo isso, esse aí é o tal do sorriso genuíno. Não só mostrava que as pessoas tinham boas intenções, como também não era uma ameaça nesse momento. Ele então pega a colher da mão dela e dá uma encarada na comida. Com isso, o rapaz até limpa a garganta e quando ela vai falar pra ele com calma: "Rapaz, já foi minha filha, começou a devorar tudo." Ela pede pra ele parar ainda mais devagar, porém fica a boca, tá tudo limpo os pratinhos. Até o último arrozinho ele faz questão de pegar e pôr na boca. A médica tá ali toda triste, sem saber como ele viveu assim. Nisso ela recebe uma ligação e alguém avisa que a família do Jin tinha aparecido. Ela vira pro garoto e avisa que o pai e a mãe dele tinham chegado. Vendo os movimentos da boca, ele consegue ler as palavras. Ele se lembra que pai e mãe era alguma coisa relacionada a um negócio chamado família. A mulher pergunta se é pra trazer os dois, porém antes dele responder, ela já foi pra trazer. Claramente, né? Não precisava perguntar, ô mardita. Nosso garoto vê ela saindo, então dá uma olhada pro relógio e começa a contar quantos segundos faltam para eles chegarem.
Ele começa a contar do 1, vai pro 10, 30, 1 minuto e 10, 1 minuto e 20. De repente eu acho que alguma coisa fala que vai deixar ele escutar. Algum tipo de energia passa na cabeça do Woody. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas está chovendo letrinho. Ele ainda está ali no desafio de contar os números quando começa a notar a pessoa se aproximando dos lados de fora. A audição dele estava tão boa que ele conseguia claramente distinguir as figuras e a conversa que estava rolando lá. Um passe no chão era como uma explosão ao lado dele. Ele até se levanta assustado e então escuta eles conversando sobre a estabilidade do paciente ser a prioridade. Eles tinham que garantir que o Jim não ficasse assustado e as pessoas só concordam. Eles então falam que estão entrando e nosso rapaz é um casal. O pai e a mãe estão lá de pé e parecem reconhecer o menino, que claramente não está entendendo o que está acontecendo. Porém ele sai correndo, chamando, falando que estavam com muita saudade, então abraçam pro garoto, que felicidade. A mãe tá pedindo desculpa, e os dois agradecem por ele finalmente ter voltado. Só que era barulho demais pro garoto que acabou de começar a ouvir. Pelo visto, ele se arranca do meio dos dois. Eles continuam tentando falar com o garoto, até que um tempo se passa e já estamos na cidade. Dentro da casa da família do Udin. A irmã fala pra mãe que já limpou tudo sim. Ela se lembra que ele era uma espécie de gênio e se pergunta o quão estranho não vai ser ele voltar assim. Ela só tem algumas memórias de quando ele era pequeno, mas lembra que ele era estranhinho. Ela fica impressionada que ele tá vivo depois de 12 anos trabalhando naquele lugar. Ela tem certeza que se ela passasse por isso também não ia conseguir ser normal. Se lembrando do hospital, ela ficou aliviada ao saber que ele não tinha perdido a audição. Nisso a porta se abre e a mãe entra dizendo que trouxe o irmão. Os dois já entram. O pai olha pra trás e fala pro garoto chegar. Nosso menino entra ali com a cara de trouxa dele sem entender nada. A irmã diz que ele é bem-vindo, ele olha pro lado e claramente a situação tá peculiar. Ele dá uma olhada nos quadros e o pai então fala que ele deve estar perdido depois de tanto tempo longe de casa. Ele mostra onde era o antigo quarto dele e fala pra irmã ajudar o garoto. Ela tá meio torta e insegura, porém a mãe fala para ajudar o menino. Enquanto os pais cozinham, os dois vão pro quarto e ela só consegue notar que a situação tá esquisita. O Jim tá ali na coleta de informações, aquela ali é a tal da cama, a tal da janela, a tal do PC, a tal da cadeira. Considerando tudo isso, esse é o ambiente conhecido como o quarto dele. A irmã então chama por ele. Quando ele se vira, ela vê o garoto todo reluzente e se pergunta por que ele tá mais bonito ainda do que estava no hospital. Nisso ela pega o celular e fala que vai ensinar ele a usar. Ele explica sobre como tá desligado e qual botão apertar para ligar. Mostra o número da mãe e do pai e diz que vai apagar o número dela para ele aprender a escrever. Ele responde que entendeu, só que numa linguagem toda formal que ele aprendeu nos livros de história. Ela fala que ele não precisa ser tão formal assim com ela, porém responde com as mesmas palavras. Ela fica meio triste ao ver que ele não sabe nem usar outras palavras, mas entrega o celular. Ela então fala para adicionar o número dela e na hora ele já tá clicando ali e escrevendo tranquilamente. Ela acha impressionante que ela explicou uma vez, ele já conseguiu ligar o celular, abrir tudo, escrever o número e salvar o contato. Isso fala que o irmão realmente parece inteligente como sempre. Ele então diz que vai ensinar a usar a internet, clica na lua e o papadá quer aumentar e você pode procurar sobre o que tem interesse. Nisso, aos garotos, a primeira coisa que digita é família. A internet fala que é um grupo de pessoas relacionadas por casamento, relações de sangue ou adoção. Ele dá umas clicadas na imagem e vê a galera ali, tudo gerada pelo chat de PT. Nisso ele olha pra irmã que tá prendendo os olhos ao ver ele falar família. Porém o garoto não parece muito emocionado não, ele só tá mais descobrindo as coisas mesmo. De repente ele sente um chão no ar e se pergunta se é soltado perfume. Ele se lembra que na história, fragrâncias assim eram usadas para cerimônias de comunicação entre os humanos. Nos dias de hoje, ela mistura de vários solventes com a intenção de gerar cheiros gostosos. Ele se levanta enquanto começa a ir à cozinha, ignorando o que a irmã dele tá falando. Ele então vê os pais que estavam cozinhando e tinha preparado um banquete. Ele percebe que o cheiro não era perfume e sim comida. Nisso a mãe fala para eles se sentarem que eles vão comer. E eu acho que nosso garoto tem um leve toquezinho de autismo, né? Só acho. A família tá toda comendo ali, toda feliz, eles experimentando várias coisas. Porém, a cena muda completamente para alguém falando que a família de uma certa pessoa morreu há 5 anos. Uma pessoa a cada ano. Primeiro a esposa, depois a mãe. Terceiro foi a cunhada por ervas envenenadas e depois 2 pessoas próximas e vizinhos. Tudo isso foi falado para aquele cara que sequestrou o Jim, que nesse momento tá falando que não foi ele. O oficial bate na mesa e diz que essas mortes consecutivas todas são em volta dele, então claramente foi ele. Porém o cara insiste falando que não é ele, e avisa o detetive que talvez tenha sido aquele bastardo que tenha matar todo mundo. O cara pergunta de quem ele tá falando, e nisso ele bate na mesa dizendo que é o bastardo que ele deu comida em casa. Tinha sido aquele moleque que matou todo mundo. Rapaz, agora eu tô com medo de ser que foi o Jim mesmo. Um oficial manda ele parar de gritar, porém o cara só responde que eles não sabem que tipo de bastardo ele é.
A gente vê nosso garoto em sua solitária, estudando livros de anatomia com muita diligência. Porém, o sequestrador fala que tem certeza que foi coisa daquele moleque. Já de volta na casa do nosso menino, a irmã dele ensinou a assistir, e recap de mão a. Ele abre o YouTube pra ver uma historinha bem legal, ele coloca no vídeo de um streamerzinho ali, e assim que o cara fala algo que ele não entende, ele volta e começa a repetir as palavras. Pelo visto, ele realmente tem dificuldade de falar qualquer coisa, até que aprende a falar oi família todo mundo. Ele vê a Zuai e fica comendo os negócios ali de kimchi com queijo e fica morrendo de vontade. E aí só tinha alguém batendo na porta perguntando se podia entrar. Era irmão e ele já abre, querendo saber o que ela quer. Antes dela falar algo, ele já pergunta se quer que ele limpe alguma coisa e qual era o trabalho do dia. Ela fala que não era nada disso e que só queria saber se ele quer comer sorvete. Era gelado gostoso e ela fala para eles irem logo, porém a mãe manda tomar cuidado. Quando apanhar, a mãe fala que já volta, ele repete e fala que já volta também. A cena então muda a facilidade, eles vão até a convergência e ele tá lá com cara de trouxa porque nunca viu isso também. Entra no lugar e tá tudo brilhante pro menino. Ela vai até o freezer e ele se aproxima também para escolher o dele, mas ela nota que ele tem dificuldade de fazer qualquer escolha, então só entrega o imã do troço comer. Saindo, ela sabe que ele nunca comprou nada, então talvez fosse um bom momento para ensinar ele a usar dinheiro. Porém, decide que não, talvez seja melhor introduzir as coisas pouco a pouco. Eles então saem da conveniência e sentado ali fora tem umas garotas falando para dar uma olhada, todas apaixonadas na beleza do nosso garoto Sherlock. A outra já tá até querendo pedir o número dele. Uma pergunta se não é a namorada do lado e a irmã parece gostar de escutar isso. Claramente o nosso garoto foi posto à prisão, ele tá meio torto pra abrir. Ela ajuda então e fala pra ele comer. Ele dá uma mordida e gosta pra caramba, fica com o olho brilhante. Vendo parado por um segundo, ela quer saber se tem algum problema, até que a cabeça dele explode com ele dizendo que isso é delicioso. Ela fala pra ele comer devagarinho, enquanto dá encarada nas meninas, fazendo pra elas nem pensar em tentar nada. Nisso já pergunta por que eles não tiram uma foto junto, e eles tiram várias. Um tempo depois de volta em casa, já tô querendo que desgraça aconteça pra ele usar o talento dele. Rapaz, eu juro que não sabia, mas assim que eles estavam voltando, ele se separou dela por um segundo e bem na hora que ela virou esquina, nosso rapaz notou alguém observando. Nada suspeito. Com seu chapéu e braço cruzado, ele estava só observando a irmã dele. Nosso garoto conseguia notar os traços de uma hiena. Ele consegue ver as marcas no boné do cara, as sobrancelhas contraídas e se concentrando e as pupilas dilatadas. Quando eles estavam chegando hoje, esse cara também passou por eles e a família não reconheceu, o que quer dizer que ele é um estranho. Pela forma como ele estava andando, também dá pra saber quem não era dessa vizinhança. Nisso, o cara parece notar que está sendo observado e sai andando, porém já era rapaz, não é o garoto. Já viu que suas ombreiras e suas costas dão com suor. Além disso, a calça na parte de trás estava mais amassada do que o normal. Tinha a marca de pedal embaixo do sapato, porém como elas eram pequenas quer dizer que ele estava de moto. Nosso menino começa a notar várias informações, que o cara tem pelo menos 40 anos, que mora sozinho, que usa a mão esquerda e tudo mais. Ele então chama pela bomba e que pergunta por que ele tá parado ali igual maluco. Ela olha pro outro lado querendo saber se tem algum problema, só que ele só fala para ela entrar pra casa antes. Ela fica meio confusa, se aproxime que quer saber se tem algum problema errado. Porém, ele só pede pra ir pra casa antes, só que mesmo assim ela disse que não e tá tarde demais, era pra eles entrarem junto. Sem opção, ele ia arrastar o sequestrador. Deu sorte, rapaz, estava prestes a morrer, eu acho, né? Não sei, assim? Então suponhamos. Com isso, a noite caiu e nosso gêniozinho com peculiaridade estava parado em frente à janela. Uma voz na cabeça estava falando que iria proteger a família e era bom ele ficar de fora. Porém, ele falou que era a família dele, a voz falou que chamar a polícia era idiotice e não é assim que se protege a família. O Jim respondeu que não poderia deixar um monstro como esse aparecer porque ele não se adaptaria ao mundo. Porém, a voz fala que fez tudo o que foi necessário para ele sobreviver. Se não fosse a existência dela, ele teria morrido há muito tempo. O Jim, mesmo assim, insiste que teria sobrevivido sozinho e ela nem deveria existir nesse mundo. A voz responde que se ela é um monstro, não querem saber o que ele é, com um sorriso todo distorcido, perguntando o que o garoto por acaso era melhor que ela. O Jim responde que ele é o dono do corpo, enquanto ela é só uma das personalidades que ele criou. Claramente esse menino aqui tem um desafio mental fortíssimo. E o pior é que a voz responde que ele tá maluco. Ela é o dono do corpo. E essa personalidade tranquila que está assumindo o controle por enquanto. Essa outra versão dele se alimenta de problemas e ansiedade. Toda vez que ele entra numa espiral desses sentimentos, ela inevitavelmente o consome. Porém, ele consegue puxar ela do subconsciente e utilizar o máximo do conhecimento que ela possui. Era uma espécie de besta afiada, porém, que dava para ser usada. Ele então diz que ela pode aparecer.
O garoto tem um sistema do assassino secreto, Philly, e ativou. Lá fora estava chovendo. Ele sorriu igual um maníaco, abriu a porta e foi tranquilamente. Deixou as escadas, começou a caminhar na rua, e enquanto nada suspeito, estava parado ali com o guarda-chuva. Ao passar pelo cara, ele se virou para o lado, e nosso rapaz ficou ali sentindo as gotas da chuva, falando que esse era um presente. Ele olha pro cara e fala que realmente ele veio se preparando para um dia como esse. Confuso do chapéu, olha sem entender o que ele falou. Porém, o Disco se aproxima e manda ele não ser tão chato assim.